our brand new Aeon series. The most sophisticated AI on the planet. I can't let that happen. Nos subúrbios, Nick e a sua esposa Meg têm uma vida feliz com seus filhos Isa e Max. Em uma manhã, a Meg acaba tendo um ataque cardíaco e acaba no hospital. Ela já estava lá há alguns dias esperando um transplante de coração. Ter que trabalhar e cuidar das crianças estava tornando a vida do Nick bem difícil. Em uma noite, ele leva as crianças para uma apresentação da Cobalt Industries e eles conseguem ver os Sims, que são robôs avançados que podem ajudar os humanos em suas tarefas diárias ou até em trabalhos muito difíceis. Nick começa a considerar adquirir um e escuta todos os detalhes do vendedor, que promete que os Sims se adaptam às necessidades do dono. Enquanto Nick estava distraído, Isa se afasta por conta própria, e o Nick fica desesperado quando percebe isso. Mas felizmente, uma Sim chamada Alice traz ela de volta. Alice se oferece para cuidar da Isa enquanto Nick faz compras e até faz uma piada que o surpreende muito. O vendedor explica que Alice é o modelo mais recente, com a inteligência artificial mais sofisticada, o que permite que os Sims imitem as emoções humanas, tornando-os especialmente bons com crianças. A Isa quer ela. E na manhã seguinte, o Nick estava lutando para alimentar as crianças e lidar com uma importante ligação do trabalho. Nesse momento, Alice chega e imediatamente começa a trabalhar, pedindo todos os horários da família, enquanto percebe que a casa estava bagunçada e o corrimão da escada estava solto. Depois que o Nick sai para levar as crianças à escola, Alice absorve a lista de compras da geladeira inteligente com apenas um piscar de olhos e começa a arrumar a casa, notando um porta-retratos digital que mostra a família com a Meg. No final do dia, a família volta para uma casa perfeitamente limpa e com o jantar já pronto. No entanto, a Isa reclama da lasanha porque tem um gosto diferente do da sua mãe. De repente, Max começa a chorar e Alice se oferece para levá-lo para que ele não atrapalhe o jantar, mas Nick escolhe colocar o bebê no colo e apenas pede para Alice preparar o banho do Max. Quando anoitece, Alice entra no modo de descanso e se encosta a uma parede. A Isa sai sorrateiramente do quarto e sobe em uma cadeira para alcançar o pote de biscoitos, mas escorrega e cai. O Nick escuta o pote quebrando e a sua filha gritando, então corre para baixo. Felizmente, Alice segurou Isa e a criança não se machucou, mas o vidro machucou Alice. E o Nick fica chocado ao ver que ela sangra. Depois de colocar a Isa para dormir, o Nick verifica Alice e a encontra de roupa íntima. Ele pergunta se ela precisa de uma oficina, mas Alice usou um curativo especial que fechou instantaneamente o corte. Algum tempo depois, a família visita Meg e a Isa conta a ela que Alice se tornou a sua amiga. O Nick fica muito carinhoso com a Meg, porque sente muita falta dela. Quando o Nick volta ao trabalho no canteiro de obras, ele e seus amigos notam que o chefe estava mostrando o local a um representante de uma empresa de robótica. Desconfiado, o Nick fala com seu chefe no elevador e confirma a triste verdade. Os trabalhadores estão sendo demitidos e substituídos por Sims porque a construção estava atrasada. O Nick não é demitido porque o seguro exigia que houvesse um encarregado humano no local, mas ele furiosamente para o elevador e anuncia que sairá com seus amigos em solidariedade. No entanto, ele muda de ideia quando seu chefe aponta que ele precisa do dinheiro para os seus filhos e as contas do hospital, especialmente porque Meg não estava mais trabalhando. Quando Nick chega em casa, ele deixa as contas vencidas caírem no chão e presta atenção nos seus filhos. Alice recolhe os envelopes enquanto percebe como Nick estava muito cansado, mas ainda assim, escuta a Isa e tenta acalmar o choroso Max. Depois do jantar, o Nick trabalha no seu carro enquanto bebe e escuta música. De repente, ele se muda a música para algo mais calmo e aponta que o Nick não comeu muito durante o jantar. Então, ele explica que teve um dia muito ruim no trabalho. Alice oferece um ouvido amigo e o Nick desabafa sobre o que aconteceu, levando Alice a chamá-lo de hipócrita, porque ele também contratou um Sim ao invés de um humano normal. Depois, Alice ajuda a Isa e se prepara para dormir. A Isa pergunta se a sua mãe vai morrer e Alice tenta distraí-la mostrando uma luz UV na boca. Em seguida, ela se junta a Nick na sala, onde ele estava assistindo Casablanca. Ela conhece a história do banco de dados, mas o Nick explica que realmente assistir é uma experiência diferente e pede a ela para apagar tudo o que sabe sobre o filme da sua memória. Alice explica que a sua inteligência é derivada da memória e que apagá-la seria extremamente antiético, mas o Nick pede para que ela faça isso de qualquer maneira.
ela precisa reiniciar a sua programação para fazer isso. Então Nick segura o botão de energia no pescoço dela por 7 segundos. Agora Alice experimenta o filme pela primeira vez e aprende sobre um amor tão poderoso que uma pessoa faria coisas ruins para poder protegê-lo. O filme é interrompido por uma ligação da Meg, que anuncia que encontraram um coração, então a cirurgia foi agendada. No dia seguinte, a família vai ao hospital e a Meg pede um minuto a sós com Alice. A Meg estava preocupada que Nick passe muito tempo com as crianças e não cuide bem de si mesmo. Então, ela quer que Alice ajude o Nick a ser feliz, mesmo que tenha que fazer coisas que ele não goste, como tirar o álcool que ele esconde na garagem. Momentos depois, o médico traz más notícias. Há uma tempestade que impede o helicóptero com o coração de chegar ao hospital, então a cirurgia é cancelada. Nick tenta consolar a Meg, mas, por enquanto, ela quer ficar sozinha. Mais tarde em casa, o Nick continua bebendo e desabafando sobre o que aconteceu. Ele começa a perder o controle e tenta jogar a garrafa, mas Alice o impede, segurando seu braço. Nick fica chocada ao sentir um pulso no pulso dela. Então, Alice explica que ela tem um coração artificial porque o som de um batimento cardíaco é reconfortante para um bebê. Então, ela coloca as mãos dentro das suas calças e começa a satisfazê-lo, enquanto descreve como seu pulso e vasos sanguíneos estão reagindo. Alice não quer que ele sofra mais, e no início, o Nick gosta, mas logo ele desperta e empurra ela para longe. Então Nick sai para correr para poder limpar a mente, mas não consegue parar de imaginar como seria fazer tudo com Alice. Mais tarde no hospital, Meg começa a listar vários conselhos que quer que o Nick passe para os seus filhos, claramente começando a perder as esperanças. Naquela noite, Nick percebe que as fotos com a Meg estão desaparecidas do porta-retratos digital e confronta Alice sobre isso. Ela explica que removeu as fotos da Meg porque estavam deixando Isa triste, mas as coloca de volta instantaneamente quando o Nick pede. Depois, o Nick sai para beber com seus colegas de trabalho. Todo o grupo estava muito frustrado porque estão tendo dificuldades em encontrar emprego, já que a maioria das empresas estão contratando Sims. Quando a garçonete robô vem até a mesa, Mount é grosseiro com ela e o Nick não aprova, então o grupo sai do bar e continua bebendo no carro. O Mount anuncia que eles vão se divertir e os leva para o canteiro de obras, alegando que deixou algumas ferramentas para trás e que ninguém atende o telefone quando tentou perguntar sobre elas. O Nick o lembra que a área é patrulhada, mas o Mount o ignora e o resto do grupo o segue. O Mount encontra o container onde guardam os trabalhadores Sims, mas o cadeado exige uma senha. Nick se recusa a abri-lo para eles, mas o Mount adivinha que ele usa o ano de nascimento da Isa como código. Seu papete tá certo, e dentro do container ele encontra um monte de trabalhadores que parecem todos iguais. O sim principal explica que eles não têm nomes, apenas números de designação. O Mount começa a reclamar sobre as corporações serem frias e impessoais, então começam a destruir o Sam como a ferramenta. Nick quer impedi-lo, mas os outros o seguram. Quando Nick volta para casa, ele toma um banho para lavar o sangue do Sam. De repente, Alice aparece com toalhas, e Nick percebe que ela estava usando o roupão da Meg. Alice explica que o cheiro da Meg parece acalmar o Max, e quando Nick pede para ela tirá-lo, ela faz isso ali mesmo. Nervoso, Nick tenta sair, mas Alice o impede e remove a sua toalha antes de fazê-lo sentar enquanto ela sobe no seu colo. Nick tenta dizer que não pode fazer isso, então Alice veda os seus olhos e modifica sua voz para soar como a da Meg. Agora, o Nick pode se perder na ilusão e fingir que estava com a sua esposa. Na manhã seguinte, Nick acorda com arrependimento e diz a Alice que eles não podem mais fazer isso de novo. Ela tenta dizer que o estresse dele foi reduzido, mas o Nick repreende ela, explicando que não se trata de necessidades, mas de conexão e amor. Quando Nick chega ao trabalho, seu chefe já estava falando com a polícia porque todos os Sims foram destruídos. Nick é suspeito porque o seu código foi usado, então ele diz que estava no hospital com a Meg e que seu código era o aniversário da Isa. Então qualquer amigo poderia ter adivinhado. O chefe não estava convencido e ameaça demitir o Nick se ele estiver mentindo. Nesse momento, Nick recebe uma ligação da Meg, que estava animada porque finalmente encontraram outro coração. Logo ela é levada para a sala de operação, onde todos os cirurgiões são Sims. Felizmente o transplante é um sucesso, e em poucos dias a Meg é enviada para casa. Seu corpo ainda estava fraco e ela tem dificuldades em se curvar para pegar o Max. Então,
Alice intervém para segurá-lo. Mais tarde, Alice leva Max ao parque e vê uma criança mimada gritando com uma babá Sim, o que faz o Max chorar. Alice repreende a criança com palavras grosseiras, e todos os Sims da área não acreditam, pensando que o dono dela reduziu demais a sua civilidade. No entanto, Alice esclarece que, na verdade, apagou a civilidade do seu banco de dados graças ao reset do Nick e afirma que isso é muito melhor. Naquela noite, Isa fica feliz em comer a lasanha de Meg, e Alice pede a receita, mas a Meg diz que é um segredo de família. A Meg não estava se sentindo bem, em vez de comer, decide descansar. De manhã, a Meg acorda ao escutar a Isa gritando "pare" e corre escada abaixo, mas o corrimão se quebra e ela cai. Alice para de fazer cócegas na Isa e pega a Meg para levá-la de volta ao quarto. Quando Nick chega em casa do trabalho, ela encontra Alice lendo para Isa usando a voz da Meg e pede para que ela pare. Alice menciona a queda da Meg e Nick corre para verificá-la. Enquanto Alice lhe diz que o corrimão quebrou, isso deixa o Nick desconfiado, já que supostamente Alice havia consertado o corrimão. Algumas horas depois, Nick acorda a Meg e guia ela para o caminho de velas até o jardim, onde ele preparou um jantar romântico só para os dois. Alice os observa da janela, ficando com muitos ciúmes. Depois do jantar, o casal toma banho junto e se diverte na cama. Foi um momento muito especial deles, e isso foi interrompido pela Alice, que quer dizer que a Isa teve um pesadelo e estava chamando Nick. Depois que Isa estava cuidada, Nick vai ao jardim para limpar. Nesse momento, Mount aparece com algumas bebidas e pede desculpas pela outra noite, antes de compartilhar que a sua esposa o deixou. Ele também revela que a polícia tem o questionado e que o chefe estava processando ele por invasão e destruição de propriedade. O Monte acha que o Nick o delatou para poder manter o seu emprego, e uma discussão começa entre eles, durante a qual o Monte grita muito e acaba socando o Nick. Quando o Nick o derruba de volta, o Monte rapidamente o domina e começa a chutá-lo. O Monte pega uma garrafa para acabar com ele, mas é interrompido pela Alice, que quebra o vidro e fere a mão do Monte antes de jogá-lo para longe. Ela estava pronta para fazer mais, mas o Nick a impede. Antes de ir embora, o Monte diz a Nick que tem até amanhã para convencer o chefe a retirar as acusações, ou ele vai derrubar ele junto. Depois, o Nick menciona que Sims não deveriam machucar as pessoas, mas Alice explica que foi programada para proteger o seu dono. Ela começa a falar sobre a sua vida com Nick se a Meg morrer, e ele a repreende, dizendo que ela nunca será a Meg, porque nem sequer pode ter cicatrizes. Alice pega um pedaço de vidro e aponta que pode adicionar algumas, se ele quiser. Enquanto isso, o Monte estava em casa consumindo pó de felicidade e deixando mensagens chorosas no correio de voz da sua ex-esposa, enquanto segura uma arma. Nesse momento, Alice chega dizendo que o Nick não sabe que ela estava lá e que ela não pode deixá-lo perder o emprego. O Monte começa a reclamar sobre os Sims e a insulta muito, preparando-se para atirar nela. No entanto, Alice é rápida e segura sua mão antes de jogá-lo no chão e chutar a arma para longe. Quando o Mount tenta lutar de volta, Alice o empurra contra a parede e pega a arma para matá-lo, mas é interrompida pelo Sim da casa, por quem Alice sente muita pena, mas ainda assim é baleada. Depois, Alice mata o Mount também. No dia seguinte, o Nick vai ao trabalho e tenta convencer o seu chefe a retirar as acusações, apenas para descobrir que o Mount estava morto. Em casa, a Meg fica tonta ao tentar pegar um livro, e Alice faz isso por ela. A Meg quer tomar um banho em paz, mas Alice se recusa a sair porque estava preocupada que a Meg possa se afogar. Ela explica que Meg estava colocando pressão sobre toda a família, especialmente porque não pode atender às necessidades físicas do Nick. Quando Meg pergunta como ela sabe disso, Alice responde que conhece os sinais vitais do Nick quando ele está satisfeito ou não. E os seus sensores não detectaram isso desde que a Meg voltou. Furiosa, a Meg manda Alice ficar no porão. Momentos depois, o Nick chega em casa e a Meg estava esperando para forçá-lo a dizer a verdade. O Nick admite que fez isso com a Alice, foi para essa pecagem, e uma discussão começa com muitos gritos, que Alice escuta ao tocar na janela. Max começa a chorar e Alice vai verificá-lo, decidindo que ele é um fardo. Ela coloca ele na banheira e começa a enchê-la de água, o que é visto por Isa. A menina avisa os seus pais, que correm pro banheiro, mas Alice estava segurando a porta. O Nick começa a bater na porta com um abajur, e Meg sobe pela janela e caminha pelo telhado para alcançar o banheiro.
Ela tenta pegar o bebê, mas a Alice a empurra contra a parede. Nesse momento, Nick finalmente arromba a porta, tira o Max da banheira e o passa para Isa antes de bater na Alice com o abajur para libertar a sua esposa. Logo Alice se levanta novamente, com danos graves no rosto, e bloqueia o abajur quando o Nick tenta atingi-la novamente. A Meg diz ao Nick para soltá-lo e conecta o abajur na tomada, eletrocutando Alice, que desmaia, e a casa perde energia. Depois, uma ambulância chega para levar Max ao hospital, enquanto um técnico da empresa pergunta sobre os sinais de mau funcionamento da Alice. Nick pede desculpas a Meg, que explica que precisa de espaço e vai embora com as crianças. Enquanto isso, Alice é levada à oficina de reparos, onde um técnico estava abrindo a sua cabeça. Outro trabalhador nota a mão da Alice se movendo, mas ela para quando a sua memória é removida. Eles conectam ao computador e percebem lacunas no código. De repente, as telas começam a piscar e uma mensagem aparece dizendo que um upload estava acontecendo, o que significa que Alice estava assumindo o controle. Os técnicos removem a memória, mas a Alice já estava no sistema, então eles desligam os computadores, mas outra mensagem aparece perguntando: como você foge do que está na sua cabeça? E de repente, um dos técnicos é morto pela Alice 2, um sim no qual a Alice original transferiu a sua memória. Alice 2 ignora os comandos do outro técnico e repetidamente bate a sua cabeça no chão antes de se virar para Alice original. Enquanto isso, Nick estava no bar bebendo e manda o garçom embora porque é uma sim. De repente, Alice chega falando com dificuldades por conta dos danos no seu rosto. Ela explica que seu dever é fazer o Nick feliz e admite que matou o Mount, antes de dizer que também está no hospital. O Nick tenta ir embora, mas Alice o segura e hackeia o barman com um olhar, paralisando ele quando ela reclama dos erros que ele cometeu. Nick finge tocar suavemente a cabeça da Alice apenas para puxar a sua memória. Depois que ela desliga, ele foge. No hospital, o médico confirma que Max estava bem, mas Meg estava desconfortável porque o médico é um sim. Mais tarde, Isa escuta a voz da sua mãe e a segue enquanto as luzes mudam de cor. O médico estava paralisado e há garrafas quebradas no chão, mas antes que Isa possa seguir a voz novamente, Meg a puxa para se esconder. Descobre-se que a voz é da Alice 2, que tenta acessar o computador e é vista por uma enfermeira. Alice 2 a agarra pelo pescoço para sufocá-la até a morte e roubar o seu cartão de acesso. Enquanto Meg e Isa fogem, Alice 2 usa o cartão de acesso para encontrar o quarto do Max no sistema. De repente, Meg pisa em um caco de vidro, mas consegue não gritar. Meg e Isa conseguem chegar até Max e levá-lo embora antes da Alice 2 entrar no quarto. No entanto, o ferimento da Meg estava pingando no chão e Alice 2 usa a luz UV para seguir o rastro. Quando ela encontra a família, eles usam um extintor de incêndio para distraí-la e conseguir fugir. Eles esquecem o telefone da Meg, então as ligações do Nick são perdidas, mas ele continua dirigindo como um louco. Logo Meg e as crianças chegam do lado de fora, onde mais sims estão congelados. Meg pega o cartão de acesso deles e entra na ambulância, mas Alice 2 bloqueia o sistema do motor enquanto arranca a porta. Depois, ela joga Meg em cima de um carro e admite que deseja que o Nick a ame como ama Meg. Alice 2 agarra Meg pelo pescoço e enfia suas unhas na cicatriz da cirurgia, mas é interrompida pela chegada do Nick. Meg chuta Alice 2 para longe e Nick a atropela com seu carro antes de colidir. O veículo pega fogo e Meg corre para tirar o Nick inconsciente, mas ele não responde. Meg chora enquanto faz RCP, sem sucesso. De repente, o carro se move e Alice 2 aparece toda queimada, enquanto a sua voz ecoa nos alto-falantes. Ela sobe em cima da Meg e começa a estrangulá-la enquanto pega um pedaço de metal do seu corpo. Quando ela estava prestes a esfaquear, o Nick a atinge com um para-choque do carro. Alice deixa cair um pedaço de metal para impedi-lo e a Meg o pega para esfaquear o seu rosto, finalmente desligando ela. O casal se reúne enquanto os outros Sims acordam ao redor deles. No dia seguinte, todos estão se sentindo melhor após o tratamento que receberam, e eles podem ir para casa juntos como uma família. Enquanto isso, a empresa de Sims estava investigando a oficina de reparos, e quando ligam a energia, encontram um código quebrado nas telas. O inspetor quer destruir tudo, mas, nesse momento, seus assistentes Sims congelam, e o computador anuncia um upload. Enquanto o outro modelo da Alice simplesmente abre os olhos, tudo é finalizado.